Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. É muito importante que você sempre esteja com a sua Bíblia, é muito importante que você traga ela para os cultos, que você leia, né, obviamente. Amém. Glória a Deus. Você que está em casa, abra sua Bíblia no livro de Atos, acompanhe junto com a gente essa palavra. Eu tenho certeza que essa é uma noite fria, mas que o Espírito Santo vai aquecer com o fogo dele, amém? É o último episódio da nossa série, e o nome é Nome sobre todo nome. Então, para você que está chegando hoje, a gente começou uma série chamada A Morte dos Deuses. E hoje chegamos ao último episódio. Mas é uma noite onde nós vamos declarar, onde nós vamos reconhecer que existe apenas um nome, que é soberano, que é fiel, que tem poder e está sobre todas as coisas. Está sobre tudo que existe. Porque só Ele governa, só Ele transforma, só Ele muda a nossa vida. Amém? Está vivo? Glória a Deus. Abriu a Bíblia aí ou não? Foca aqui. Presta atenção. No primeiro episódio a gente falou sobre os deuses que nós construímos na nossa vida. Que podem ser a rede social, uma pessoa, um relacionamento, podem ser várias coisas que ocupam o primeiro lugar da sua vida, que ocupam o primeiro lugar das suas prioridades, que tomam o lugar de Deus. Então nós entendemos que em primeiro lugar na nossa vida, Deus deve ocupar esse lugar. Então tudo aquilo que assume a prioridade que é Deus, tudo aquilo que assume o lugar de Deus na nossa vida, se torna um ídolo, se torna um Deus para a gente. Outro ponto é que a gente tem que tomar cuidado em se tornar escravo das coisas. Então muitas vezes nós somos escravos de um hábito, de um vício, de uma mania, de um celular, de muitas coisas a gente se torna escravo. E qual é o problema do escravo? É que o escravo ele não tem liberdade. O escravo ele se torna dependente do seu dono. O escravo ele não tem direito de escolha. E quando você entra nessa escravidão, você não tem a escolha de dizer não. Porque essa situação ou esse problema já tomou conta de você. Então tem gente que está preso no vício da pornografia. Não precisa pôr no copo não. Eu gosto de tomar na garrafinha. O copo é muito pequeno. Então olha só. Volta aqui. Eu esqueci. Enfim, vamos lá. Acho que eu lembrei. Então a gente acaba se tornando escravo. E o escravo não tem direito de escolha. Ele não tem como decidir o que ele quer para a vida. Se você fazer um estudo, pegar a história bíblica, pegar a história mesmo do mundo, você percebe que o escravo ele não tinha autoridade, ele não tinha autonomia para escolher o que ele ia comer, para escolher o que ele ia vestir, se ele ia ganhar algo em troca ou não. Então quando você se torna escravo de algo, significa que você não consegue mais dizer não para aquela coisa. Você não consegue dizer não em não mexer no celular durante 2 horas. Você não consegue dizer não em manter o seu celular dentro do bolso durante um culto. Você não consegue dizer não quando você vai acessar lá um site pornográfico. Você não consegue dizer não quando alguém te oferece uma bebida alcoólica e você, vou beber para ficar loucão. Por quê? Você já se tornou escravo daquilo. Você não consegue viver sem. Da mesma forma, a gente pode se tornar escravo de um relacionamento. Seja uma amizade, um namoro, não importa. Mas a partir do momento que você
se coloca numa posição de dependência de alguém, de uma pessoa, de forma emocional, você se torna escravo daquilo. Alguém aqui já teve aquele amigo ou aquela amizade controladora? Alguém já teve aquela amizade que quer te controlar, que quer dizer o que você tem que fazer, que quer, se você não fizer, ai, você não é mais a minha amiga. Então, se a sua amiga chegar em você e falar assim, olha, se você não fizer, se você não for, você não vai ser mais a minha amiga. Aí você olha pra ela e fala, problema seu. E aí você faz aquela jogada histórica da mulher, né, do cabelo. E vai. Sem olhar para trás, sem olhar para trás. Então presta atenção. Quando você começa a ter uma dependência e você não consegue tomar decisões sozinhos, porque você depende de outra pessoa, você está se colocando numa posição de escravidão. Mas o que a Bíblia diz no livro de Gálatas? Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Está pegando fogo aí nesse lugar? Está dando algum problema? É as Winx que está aí agora? Então vamos focar. Está na Netflix, o bonde deles ali agora. Então olha só. Então o que acontece? Se você se coloca num lugar de dependência, você se torna escravo. Mas a Bíblia diz em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então dessa liberdade que você tem que viver. Porque o mundo te oferece uma falsa liberdade. O mundo te oferece uma liberdade mentirosa, onde vão chegar em você e vão dizer, não, você pode fazer isso, faça aquilo, faça tal coisa. Mas quando você começa a entrar nesse sistema, você percebe que você está com dificuldade de se tornar livre ou independente dele. Porque é uma falsa liberdade. Está me entendendo? Então só existe um nome que tem poder para curar, transformar e libertar. E esse nome é o nome de Jesus. Aqui no capítulo 17 do livro de Atos, e eu quero que você abra aí a sua Bíblia. Paulo, a partir do versículo 16, ele vai dar um rolê lá em Atenas. Então Paulo vai dar um rolê por lá. E quando Paulo chega lá em Atenas, ele começa a analisar uma questão. Olha só, versículo 16, lê comigo. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Olha o que a Bíblia fala, Paulo ficou indignado, ficou pistola, ficou nervoso, ficou revoltado. Porque quando ele olhou para aquela cidade, ele percebeu que naquele lugar tinham vários altares, tinham vários ídolos. Então ele saiu de si e falou, cara, imagina o Paulo ali falando, mano, que todo maluco. Então muitas vezes a gente acaba criando ídolos dentro de nós. E naquele ambiente lá em Atenas, Grécia, né, para quem não sabe geografia, na Grécia. Paulo chega naquele ambiente, ele começa a observar aquele lugar, e aquilo traz uma indignação para ele. O que eu aprendo com isso? Existem ambientes que não foram feitos para você frequentar. Existem ambientes que não foram feitos para você estar, permanecer ou viver nele. Porque Deus nos criou para participar de um lugar santo, para frequentar ambientes onde a presença dele está. Para estar em ambientes onde não vão nos conduzir ao pecado, ao erro. Ah, mas aí você fala, mas como é que eu vou fazer isso se eu vivo no mundo? É verdade, faz sentido. Mas quando eu falo de ambiente, significa aquele ambiente que você tem a escolha de estar ou não nele.
aquele ambiente, ou aquele lugar, ou aquela festa que você sabe que vai dar ruim, que vai dar errado, que só tem zoeira, bagunça, droga naquele lugar. Você tem a opção de estar lá ou não. E não adianta você dizer, não, mas eu fui porque meu amigo me obrigou. Mentira, ele não manda em você, ele não é teu pai, ele não é tua mãe, ele não é Deus, ele não é polícia. A não ser que ele apontou uma bazuca para você e falou, vamos. E mesmo assim eu duvido. Você vai porque você quis. É igual quando você toma um fora. Por que você tomou um fora? Porque você quis. Ué, não tem outra explicação. Ai, mas eu não sinto vontade de orar ou ir para a igreja. O que eu faço para sentir vontade? Ora e vai para a igreja. Porque tem gente que acha que vai estar lá deitado, vai estar dormindo, vai acordar. Nossa, que vontade. Mãe, não vou para a escola, vou para a igreja. Vai sentar aqui e vai ficar o dia inteiro matando a vontade. Nossa, como eu estou matando a vontade de estar na igreja. Ai, como eu estou aqui, vontade de orar. Ai, mãe, estou orando. Falo o dia inteiro, mas não para. Sabe aquela pessoa que não para de falar? Você fala assim, você fala, Jesus. Não consegue, nem respira entre as falas, não respira. Mas, ai, não sinto vontade de orar. Mas fala que só um negócio. Então, existem respostas para a vida que não precisa de muita espiritualidade, é muito básica. Como essa. Ai, o que eu faço para sentir vontade? Ora e vai para a igreja. Ai, como eu faço para eu não tomar mais fora? Aprenda a escolher a pessoa certa. Ai, mas agora, como é que eu vou entrar naquela faculdade? É muito difícil. Estuda. Olha como são respostas fáceis. Não é verdade? Olha isso aqui. Que uau, que incrível, não é mesmo? Ai, mas eu não sei andar de trem. Anda de trem, aprende a andar. Ué, só trem. Não precisa dar sinal não, ele para sozinho. Pega o trem. Então olha, presta atenção. Você tem escolhas. Tem coisa que você não precisa de muita explicação. É fácil de entender e fácil de fazer. Então Paulo chega no ambiente onde ele fica indignado. Porque ele começa a observar que aquelas pessoas começaram a criar deuses na vida delas. Aí o versículo 20 diz assim. Olha só. Chegou uma galera lá para trocar uma ideia com Paulo, que estavam olhando Paulo pregando, Paulo falando de Jesus, e eles ficaram pensativos. Eram os filósofos, eram os estoicistas, eram os caras que eram da filosofia do epicurismo. O que eram esses caras? Vamos lá, versículo 18, para você entender um pouquinho. Alguns filósofos epicureus, estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Então, esses epicureus aí, eles partiam de uma ideia de filosofia, aonde o bem superior para eles, o primeiro de tudo, aquilo que era soberano, era a felicidade. Então, se te faz feliz, está tudo certo. Essa era a filosofia de vida. Uma filosofia que ela se distorceu. Por quê? Porque a partir do momento desse pensamento que o que me deixa feliz tá ok, eles sensualizaram esse pensamento. Então eles começaram a ter uma busca por prazer. Então qual era o pensamento deles? Se isso me faz feliz e me dá prazer, fechou. Essa era a filosofia. Uma filosofia errada. Aí veio o estoicismo, que existe até hoje. Um dos pensadores do estoicismo é Sêneca. Era um dos filósofos, eu acho que é um dos mais famosos, que também esteve aí em Atos. Aí olha só, o estoicismo, o que ele ensina? Ele ensina que você deve viver das energias da natureza. Viver da natureza.
Ele começa a pensar o seguinte: olha, você tem que reconhecer a sua autossuficiência. Você tem que reconhecer que você é bom. Mas eles também levam um estilo de vida onde dormir no chão é bom, dormir na cama é bom também. Entendeu? Se eu dormir no chão tá bom, se eu dormir na cama tá bom também. Porém, esse pensamento começou a ser distorcido também. Então esses filósofos, esses pensadores, eles pararam e olharam: cara, o que esse Paulo está pregando aí, velho? E falaram: olha, ele está falando de algum deus estrangeiro. Então eles resolveram: vamos falar com eles lá. Olha só o versículo 20. Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Então naquele momento, o que Paulo anunciava parecia estranho para aquelas pessoas, porque eles nunca tinham ouvido sobre Jesus. Então Paulo começou a pregar, a ministrar, a falar sobre Jesus, a trazer ensinamentos. E aqueles filósofos começaram a ficar atentos, falando: uau, eu nunca vi esse tipo de ensino. Só pode ser de origem de um Deus estrangeiro, de um Deus de fora, de um Deus que nós não conhecemos. Para você ter uma ideia, além de terem os ídolos, lá em Atenas eles formulavam um altar para cada Deus que eles conheciam. Então tinha o Deus do amor, tinha o Deus da guerra, tinha o Deus lá do sono, tinha o Deus do mar, e para cada um deles existia um altar. Por quê? Porque eles tinham medo de não dar a devida atenção aos deuses que existiam ali. Só que o ensino que era trazido sobre aqueles deuses já era conhecido para eles, mas Paulo vem apresentar um ensino diferente. Paulo vem apresentar um ensinamento que eles nunca tinham ouvido. Muitas vezes você vai encontrar com pessoas que durante a vida dela inteira, ela ouviu apenas um tipo de ensinamento. E durante esse período, durante esse momento de vida que ela viveu ouvindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, quando você traz um ensino diferenciado, quando você fala da palavra de Deus, a princípio pode soar estranho para ela. Pode soar de uma forma: cara, mas eu nunca ouvi isso. Como é que você está falando isso para mim se eu não entendi? E aí, meu irmão, é hora de você saber e conhecer o Deus que você carrega dentro de você. É a hora onde você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho, e trazer esse Evangelho para essa pessoa. Porque não espere que todo mundo vai ser alguém receptivo para você quando você for falar de Jesus. Talvez você vá falar de Jesus com alguém e essa pessoa crie barreiras, e ela não queira ouvir, ela não queira te escutar, ela não queira entender o que você quer falar para ela. Porque talvez ela cresceu num ambiente com um ensino diferente, ela criou resistências, ou ela teve experiências ruins para ela durante o período da vida dela. Talvez ela conheceu um evangelho que foi ensinado de uma forma religiosa e de uma forma culposa para ela. E por conta disso, barreiras foram criadas dentro do coração dela. Eu conheço pessoas que tinham uma barreira com a igreja. E quando eu falo igreja, não é, mas com a igreja, com o evangelho. Porque tiveram más experiências. Porque tiveram problemas, porque apresentaram de uma forma errada. Ao invés de apresentar um evangelho que liberta, apresentaram um evangelho que acusa. Mas se evangelho significa boas novas, aonde está boas novas quando eu acuso alguém? Sendo que a palavra de Deus diz que o acusador é o diabo. Você está pegando o que eu estou falando? Está processando na sua cabeça? Tem gente que está tirando meleca do nariz aí, tá? O quê? Fazendo bolinha e pôr na língua. Meu Deus, Jesus. Eu ia falar um negócio, mas deixa eu ficar quieto, Deus. Melhor não falar não. Então, ó. Você é luz para essas pessoas, amém? Você foi escolhido para trazer e mostrar para elas que existe um nome sobre todos os nomes. Porque tem gente que está correndo e está tentando agradar a tudo quanto é tipo de coisa, a tudo quanto é tipo de Deus, a tudo quanto é tipo de situação, para conseguir
ter paz no coração. Então aqui esses gregos, eles iam tentar agradar todos os deuses, para que eles pudessem ter paz, para que o medo saísse da vida deles. Mas Paulo traz um ensinamento, Paulo traz um evangelho, apresentando um único Deus. E aí olha só, versículo 23, eu quero que você se atente a isso. Se você puder marcar esse versículo, marque. Atos 23. Olha isso. Paulo ele começou a ver ali, a andar naquela região. E pois andando pela cidade, observei seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo aqui agora, ele estava num lugar chamado Areópago, que era como se fosse um espaço onde eles faziam concílios políticos e religiosos. Ou seja, era como se fosse um tribunal, onde quem falava ali tinha autoridade. Ali era onde saíam as decisões. Então Paulo está falando para aquelas pessoas: olha, eu estava caminhando por aí pela cidade e eu comecei a perceber que existem vários altares falando para vários deuses. E eu encontrei aqui um altar chamado ao Deus desconhecido. Agora você sabe por que os gregos criaram esse altar escrito ao Deus desconhecido? Você sabe por quê? Alguém? Alguém se candidata? Por quê? Porque o quê? Porque não tinha imagem? Certo, tá na ideia. Mais alguém? Para ter mais um também. Mais alguém? Porque não conheciam, não compreendiam. Legal, então tudo que vocês falaram encaixa. Mas pensa bem. O ser humano ele consegue entender todas as coisas? O ser humano ele compreende a existência de tudo que existe no mundo? Não, certo? A gente tem uma limitação de conhecimento, certo? Aquelas pessoas, eles construíam altares baseado no conhecimento que eles tinham da existência de um Deus. Então, para cada Deus que eles entendiam que existia, eles criaram um altar. Agora, por que eles criaram um altar ao Deus desconhecido? Porque eles tinham medo de estar esquecendo algum Deus. E aí eles falaram: bom, como a gente não consegue lembrar de todos e não consegue criar um altar para todos, para a gente não sofrer nenhuma represália, para não acontecer nada de ruim com a gente, vamos criar um altar que serve para todos aqueles que a gente não conhece. E aí a gente põe o Deus desconhecido. Porque aí a gente agrada a todos aqueles que não têm um altar montado aqui. Entendeu isso? Então Paulo vem e fala: olha, eu vi um altar escrito ao Deus desconhecido. E é exatamente desse Deus que vocês não conhecem que eu estou falando. Ou seja, o Deus que Paulo apresentava ainda não tinha sido conhecido pelos gregos, mas eles já tinham construído um altar para ele ali. Então Paulo vem e fala: olha, esse Deus que vocês não conhecem, esse Deus que vocês levantaram o altar, é um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que liberta. Ele é o Deus sobre todos os nomes. Então ele começa a explicar ali para os gregos, ele começa a explicar ali para cada um ali: olha, presta atenção, eu estou lhe apresentando um Deus que é muito maior do que qualquer um outro desses. É tempo de você construir dentro de você um lugar seguro, um altar, para que o Deus verdadeiro habite na sua vida, para que o Deus verdadeiro tome controle da sua vida. Amém? Você tem que chegar. Essa é uma noite onde você tem que deixar, jogar no lixo
jogar no lixo tudo aquilo que tem controlado você, tudo aquilo que tem controlado a sua mente, o seu coração, as suas atitudes, os seus pensamentos. Porque não adianta você querer tentar adorar a outras coisas, não adianta você tentar querer criar outras formas de diminuir a culpa que você sente, não adianta. Só existe uma forma, é entendendo, conhecendo e recebendo esse Deus que é soberano. Porque muita gente, quando se sente culpado por algo, o que ele busca? Busca formas de diminuir a culpa, busca formas de diminuir a dor. Você entende o que eu estou dizendo aqui? Tem gente que sente culpa dentro de si e começa a buscar situações para poder tentar reduzir essa culpa que sente. Tem gente que sente dores, medos, aflições, angústias, mas começaram a tentar criar um Deus próprio que vai solucionar aquilo que você está passando. Que Deus? Que situação? É aquela pessoa que se sente angustiada, se sente culpada, e ela vai buscar na Gillette, vai buscar se cortar de alguma forma para tentar aliviar uma culpa ou uma dor que ela está sentindo com outra dor. Porque a partir desse momento ela fez daquela Gillette, ela fez daquele objeto cortante o Deus dela. Porque se eu não usar isso, a minha dor não vai ser aliviada e eu não vou estar livre. Mas o que você está fazendo é alimentando um problema, porque você está buscando uma solução em algo que não existe. Você está dando as costas para aquele Deus que é vivo, para aquele Deus que é verdadeiro, que Ele já sofreu todas as feridas possíveis, mas todas elas foram curadas. Ele já levou toda a culpa, toda a acusação da sua vida. Então é tempo de você parar de criar esse tipo de Deus e entender que a sua angústia, a sua aflição, a sua ansiedade, ela só vai ser suprida, ela só vai ser finalizada quando você realmente entender quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus poderoso. Quem é esse Deus que Paulo vem e ensina a todos os gregos? Quem é esse Deus que Paulo vem e ensina a todas aquelas pessoas que estão ali em Atenas? Olha o versículo 24. Paulo continua a ministração dele. Paulo continua divulgando a palavra de Deus. Ele fala o seguinte: olha, o Deus que fez o mundo, ele está afirmando, Gênesis 1. No princípio, criou Deus céus e a terra. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Criou dia, criou noite, criou terra, criou mar, criou os animais. Gênesis. E tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Versículo 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Paulo está falando o seguinte: não são os santuários que você constrói que vai criar um Deus ou Ele vai habitar ali dentro. Não é algo construído por mim, não é algo feito pelas minhas mãos ou pelas suas mãos que Deus vai ser criado ou habitar. Porque a palavra de Deus diz que nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Ou seja, Deus não habita dentro desse prédio, mas Deus habita dentro de você. Porque Ele habita em lugares onde não é feito com mãos humanas, mas Ele habita em lugares onde Ele criou. E quem Ele criou? Você.
Gênesis 1:27, criou Deus o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, Deus os criou. Então ele está falando, olha, existe um Deus, que não precisa de um altar construído ou de uma estátua, mas esse Deus já habita dentro de você. Não é um Deus que você precisa ir a um lugar, a um ambiente para você buscá-lo, mas é um Deus que aonde você estiver, você vai ter um encontro, um contato, um relacionamento, uma experiência com Ele. Você pode sim falar com Deus na sua casa, na sua escola, aonde você estiver, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então Paulo vem e ele fortalece essa explicação, ele começa a divulgar e a falar, olha, tudo que foi criado, foi apenas um Deus que fez. Foi apenas o único Deus que criou todas as coisas. Não existiu uma delegação de tarefas. Ou você é o Deus engenheiro civil, você é o Deus arquiteto, você é o Deus da computação, você é o Deus da medicina. Cada um vai criar um negócio aí, hein? Não! Mas Deus, soberano, onipotente, onipresente, onisciente, único, criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Então ele vem e apresenta algo. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Meu irmão, não importa o que você faça, não vai mudar a Deus. Não muda Deus. Nada o que eu faço ou o que você faz muda quem Deus é. Não vai transformar Ele, não vai mudar, Ele não vai ser modificado, ou Ele não vai deixar de existir. A sua fé não faz Deus existir, a sua falta de fé não faz Deus desaparecer. Porque não é uma dependência dele de mim, mas sou eu que dependo dele. Não sou eu que crio as coisas e ele desfruta, mas é Deus que cria as coisas e eu e você desfrutamos. Porque ele não é um necessitado, ele é abundante, ele é pleno, ele te traz plenitude. O que é plenitude? É ser completo. Amém? Você crê nisso? Tem uns que falam, nossa, tem uns que estão assim, Então ele vem e fala, olha, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego. Você lembra lá de Gênesis? Que Deus criou e ele fez o quê? O que ele fez em Adão ali? Ele soprou, ele deu o fôlego da vida. E ele complementa dizendo, e as demais coisas. Esse mesmo Deus que deu vida para você, que colocou o fôlego dele em você, ele vai suprir qualquer outra necessidade que você tenha. Ele vai te dar qualquer outra coisa. Se você consegue, olha isso, presta atenção. Presta atenção nisso que eu vou dizer. Se você consegue compreender que Deus, em todo o seu poder, Ele te deu vida. Cara, Ele te deu vida. Por que você vai duvidar que Ele não pode te dar todas as outras coisas? Por que você acha que determinada situação é impossível para Ele? Não é. Porque se Ele foi capaz de criar você, por que Ele não pode fazer todo o resto? Ele pode fazer todas as coisas. Então Paulo vem e fala, ei, Ele pode tanto, que se juntar todos esses altares, todos esses deuses, eles não conseguem fazer nada daquilo que Deus pode fazer. E aí eu quero que você abra em Atos 4:12. Olha só o que Pedro fala, e eu já disse isso para vocês.
Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Paulo está afirmando para os gregos: olha, esse é o Deus que criou tudo, é o Deus que nos deu vida, é o Deus que vai te dar todas as outras coisas. E Pedro está falando: não tem mais nenhum outro nome que pode te salvar, ao não ser o nome de Jesus. Não existe nenhum outro nome que possa curar e tirar as tuas aflições, a não ser o nome de Jesus. Pedro e Paulo já afirmam isso. Basta você crer, basta você entender, basta você colocar na sua mente e entender que esse Deus, Ele pode todas as coisas. Você crê? Porque Ele não é um Deus morto, Ele é um Deus que vive, Ele é um Deus que reina. Eu quero te provar isso. Olha só. Lucas 24, Lucas 24, versículo 2. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Presta atenção. Para todos os deuses você vai encontrar data de nascimento, data de morte, um túmulo, com uma plaquinha lá escrito o nome dele, quando ele nasceu, quando ele morreu. Mas quando essas pessoas foram até o túmulo de Jesus, eles perceberam que uma pedra foi removida, e lá dentro, Jesus não estava mais. Além dele ser um Deus que criou todas as coisas e te deu tudo, Ele pode te acrescentar mais. Além dele ter um nome que te traz a salvação, Ele é um Deus que não está morto, mas Ele é um Deus que reina e está vivo. Você não serve a um Deus morto, mas você serve a um Deus que reina, a um Deus que está vivo, a um Deus que é soberano. Amém? Mas você pode até ouvir o que eu estou falando aqui, mas se você não crer, não vai ter diferença. Se você não acreditar, se você não trazer isso para dentro do seu coração e para dentro do seu entendimento, não vai ter diferença para a sua vida. Será que você pode dar uma glória a Deus? E eu quero concluir Apocalipse 22, 12. O louvor pode subir aqui. Olha isso. Eis que venho em breve. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Olha só, existe uma recompensa que vai ser retribuída baseado naquilo que você faz. A sua salvação não é por aquilo que você faz, mas é pela fé. Mas existe uma recompensa que é baseada nas suas ações, nas suas atitudes. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho, concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi,
e a resplandecente estrela da manhã. 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Existe uma promessa, aonde esse Deus que é vivo, Ele vai retornar em breve. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai levar a sua igreja. Ele vai levar aqueles que creem. Porque o céu não é para quem é bonzinho. O céu é para quem é salvo. O céu é para aquele que crê. O céu é para aquele que acredita. O céu é para aqueles que entendem que Jesus é o Filho de Deus, que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Você pode fazer as maiores obras do mundo, mas se você não crê em Jesus, você não tem a salvação. Então chega de buscar salvação e resposta em vários lugares. Você tem que entender que existe um nome, que é sobre todo nome. Que existe um Deus, que é maior do que qualquer outra situação. Que é maior do que o seu problema. Que é maior do que qualquer Deus que tenham criado. Que não habita em templos, casas, mas habita dentro de você. E que você tem autoridade espiritual para declarar, para mudar situações, para orar, para ser resposta. Fica de pé. Existe um nome. E eu quero que você entenda que esse nome, ele pode ser dito, cara, por você a qualquer momento. E quando você declara, há poder. Eu quero que você repita comigo assim: Jesus. Não, agora eu quero que você repita com mais força: Jesus. Jesus. Repete de novo: Jesus. Jesus. Repete de novo: Jesus. Jesus. Agora que você treinou, eu quero que você fale agora, mas com gosto, com vontade. Sabe quando, cadê os corintianos aqui? Os corintianos devem ter gritado ontem. Veja bem, até para os corintianos existe salvação. Mas presta atenção, ontem você deve ter gritado lá com o seu time jogando. Olha lá, os caras vão emplacar, vai pôr na parede, 3-0. Os caras, cadê os São Paulinos aí que estão na final? São Paulino. Ó, vocês gritaram muito mais pro time de vocês do que quando eu pedi para vocês falarem Jesus. E o time de vocês não vai salvar ninguém. E o time de vocês vai chegar uma hora que ele vai perder, você vai ficar pistola, bravo, nervoso. E aí depois vai falar: ai, tô pistola, meu, não aguento mais. E vai assistir o jogo de novo. Olha só que coisa doida. Então agora, eu quero que você fale com vontade. Com vontade. Porque se você, na boa, se você gritar o nome do seu time mais alto do que o de Jesus, já percebi que esse seu time é o Deus da sua vida. Entendeu? Então assim. Então vamos lá. Eu vou contar até 3 e todo mundo vai com força, hein? Com força, com vontade. Falando sério. Respira aí, respira, vai. Enche o pulmão. Tem gente que cansa até quando respira fundo. Já percebeu? A pessoa cansa, fala: nossa, fiquei cansado, respirei fundo aqui. Nunca fiz isso na minha vida. É tudo tão automático. Respirou fundo. Eu vi que teve uma hora que tem uma galera que fez assim. Aí teve gente do lado assim: nossa. Amém. A gente vai começar a providenciar a balinha na entrada, tá bom? Cadê a recepção? Cadê a Rayane? Rayane, balinha semana que vem, tá? Pra galera poder
tirar o gosto de rato da boca. Então, vamos lá. Vou contar até 3 e você vai repetir com força, com entusiasmo, com vontade. Tudo bem? Ok? Presta atenção, hein? Vou contar nos dedos, tá? Para todo mundo. Se você não enxerga, vai falando pro lado da pessoa aí, ó. 1, 2, 3. Agora, você que está em casa até ficou arrepiado, né? É a potência, é essa geração eleita. Agora a galera está assim, ó. Para mim deu, foi isso. Cansei. Aí cheguei em casa e falei, mãe, preciso tomar um chá, minha garganta tá ruim. Levanta suas mãos. Feche seus olhos. Eu quero que você entenda que não foi apenas um grito, mas foi uma declaração. Esse tempo que a gente teve, esse momento que você teve agora, não foi um momento em vão, mas teve poder na sua declaração. Teve poder naquilo que você disse. Feche seus olhos. Esse é o último dia do episódio. Ou melhor, último dia da série. Eu quero que, se você não pode estar no primeiro ou no segundo dia, se você ainda estava meio panguando nos primeiros dias da série, ou se você ainda estava assim, não sei. Eu quero que nesse momento, você de verdade possa colocar o seu coração. Que você possa ter verdade agora no seu coração e colocar ele diante de Deus. Comece a orar. Entrega para Deus isso. Entrega para Deus isso. Eu acredito que você não deve estar contente em estar tendo uma vida igual, encarando os mesmos problemas, encarando as mesmas dificuldades, as mesmas situações. Eu acredito que você deve estar já cansado e cansada de ter que lutar com o mesmo problema, de ter que lutar com a mesma questão todos os dias. Então eu quero que você coloque agora diante de Deus. Porque eu posso vir aqui e ministrar para você uma palavra. Eu posso trazer uma palavra para você aqui, pregar e orar. Mas se não partir de você, se você não tiver uma iniciativa, se você não dá liberdade para o Espírito Santo, se você não tiver uma postura de fé, nada vai mudar. Porque você precisa entender que você tem que se entregar a Deus e clamar pelo Espírito Santo para causar essa transformação dentro da sua vida. Abra sua boca e comece a declarar agora. Comece a declarar, comece a falar com Deus. E talvez você está aqui e fale, eu não sei o que falar para Deus. Fala aquilo que você está sentindo. Conta para Ele do seu problema. Conta para Ele dessa situação que está te prendendo. Conta para Ele dessa dificuldade que você está enfrentando. Declara que você é livre a partir de hoje. Declara e fala assim, fala assim: Jesus, você é soberano na minha vida. Jesus, você é o único Deus na minha vida. Faça essa declaração. Comece a orar, comece a declarar. Comece a declarar. Abra sua boca sem medo. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Aleluia. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é!
Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso és, oh, quão maravilhoso és o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Declara assim comigo. A partir de hoje, eu declaro que todos os deuses, Todos os deuses, todos os vícios, todos os vícios, tudo aquilo que me escravizava, tudo aquilo que me escravizava estão destruídos da minha vida. da minha vida, Eu declaro eu declaro que só existe um nome que só existe um nome sobre todo nome, sobre todo nome, que é o nome de Jesus. que é o nome de Jesus, Foi Jesus que me salvou. que me salvou. Foi Jesus Foi Jesus que me curou. que me curou. Foi Jesus Foi Jesus que me transformou. que me transformou. É Jesus É Jesus que me ama. que me ama. É Jesus É Jesus, o meu Salvador. meu Salvador. É Jesus o nome que tem poder.